A máfia do apito foi um escândalo que abalou o futebol brasileiro no ano de 2005. Árbitros manipulavam resultados de partidas e recebiam R$10.000 a cada jogo fraudado. Essa manipulação fazia com que apostadores lucrassem com os resultados encomendados. Entre os envolvidos no escândalo estava o árbitro da FIFA Edilson Pereira de Carvalho, que interferiu em jogos do Brasileirão, da Libertadores e do Campeonato Paulista. Fala galera, aqui é João Paviotti do canal A Iconografia da História. Tô aqui para contar mais essa história para vocês. Em decorrência dos últimos dias que aconteceu aí alguns escândalos sobre aposta nos esportes e tal, com jogadores de alguns times brasileiros, entre eles alguns times muito grandes, a gente acabou indo buscar na história outros fatos que tem a ver aí com esse lance de burlar resultados no esporte mais querido do Brasil, que é o futebol. E a gente chegou no lance da máfia do apito de 2005. Né? E aí a gente vai contar essa história pra vocês. Bom, vocês vão ver que tem vários personagens, tem várias ações, e vocês vão conseguir entender legal aí, porque a gente fez todo um trabalho de pesquisa. A Adriana, nossa corroteirista, que ela fez todo um trabalho delicado de pesquisa aí de semanas pra poder trazer essa informação pra vocês aí, como a gente sempre traz, pra vocês transformarem informações em conhecimento. Mas antes de ir pro vídeo, eu peço o seu like, que se inscreva no canal, ative o sininho, porque a gente precisa do seu like. O like é pagamento vital do youtuber. A inscrição no canal ajuda muito a gente a crescer nessa plataforma, ativando no sininho toda vez que a gente lançar o vídeo. Estamos lançando bastante, chega até você, se o YouTube entregar, né? Estamos juntos. Edu, roda a vinheta. Galera, no dia 23 de maio de 2023, teve início na Câmara dos Deputados a CPI das apostas esportivas, que tem como objetivo investigar a manipulação de resultados de jogos no futebol brasileiro, incluindo jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022 e jogos dos campeonatos estaduais de 2023. A CPI foi instaurada depois de uma investigação denominada Operação Penalidade Máxima, que constatou que jogadores eram pagos para receber cartões ou cometerem pênaltis. Pelo menos 15 jogadores já foram denunciados como supostos integrantes do esquema de apostas e as investigações seguem buscando outros possíveis envolvidos nisso. Mas esse tipo de escândalo no futebol, pessoal, não é algo novo. Em 2005, um escândalo marcou o futebol brasileiro, levando à anulação de 11 jogos do Campeonato Brasileiro e à prisão de um árbitro de futebol. O escândalo, pessoal, que ficou conhecido como a máfia do apito, marcou a história do futebol brasileiro e colocou em xeque a credibilidade do resultado dos jogos daquela temporada. O esquema fraudulento foi revelado em uma reportagem publicada na revista Veja em 23 de setembro de 2005. Nessa reportagem eram apresentadas provas de que árbitros estavam manipulando o resultado de partidas nos principais campeonatos de futebol no Brasil para que apostadores pudessem ganhar dinheiro com os placares que eles haviam encomendado. Os principais árbitros envolvidos nesse escândalo foram Edilson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon, segundo a justiça. Outro nome diretamente envolvido no escândalo foi o empresário Najib Fayad, conhecido como Gibão, que foi apontado como mentor do esquema. Segundo as investigações, Edilson e Danelon interferiram nos resultados dos jogos para favorecerem apostadores que eram comandados por Gibão. A cada partida fraudada, os juízes recebiam em torno de R$10.000, 10 conto. De acordo com o GAECO, galera, que é o órgão que investiga o crime organizado, os participantes do esquema lucraram mais de R$1 milhão com interferência dos árbitros nos resultados dos jogos. Muitas partidas, galera, foram fraudadas até que o escândalo veio à tona durante o Brasileirão do ano de 2005. Diante das suspeitas de fraude nos resultados dos jogos, 11 partidas apitadas por Edilson Pereira de Carvalho especificamente foram anuladas. Os jogos foram disputados novamente e isso acabou interferindo no resultado final do campeonato, que teve o Corinthians como campeão brasileiro. E eu sou corintiano, mas a gente tem que contar essa história. Como houve novos jogos, o Corinthians somou pontos que não tinha somado nos jogos apitados pelo Edilson Pereira de Carvalho. O time tinha perdido as partidas contra Santos e São Paulo, mas na nova disputa acabou vencendo o Santos e empatando com o São Paulo, o que lhe rendeu 4 pontos a mais que foram decisivos para que ficasse à frente do Internacional do Rio Grande do Sul na tabela do Brasileirão. Antes da anulação dos jogos, a vitória teria sido do time gaúcho, que teria 1 ponto a mais, né, do que o time de São Paulo, o Corinthians. Mas não foi só do campeão e vice-campeão brasileiro, do Brasileirão, que a máfia interferiu. Ela mexeu com toda a credibilidade do futebol
brasileiro, mexendo também com uma das maiores paixões dos torcedores. Edilson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon foram excluídos do futebol e se tornaram réus em uma ação penal. Fayad e outros 4 participantes da máfia do apito também foram indiciados, mas o processo de estelionato qual eram acusados foi suspenso, certo? O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que não foi cometido nenhum crime. As fraudes esportivas só foram tipificadas em 2010, com a inclusão de um artigo sobre o assunto no Estatuto do Torcedor. Para entender melhor como se davam essas fraudes nas partidas, é importante lembrar que nos anos 2000 já existiam sites de apostas que recebiam dinheiro de apostadores brasileiros, mas não era na internet que circulava a maior parte dos grandes negócios relacionados a apostas. As negociações em relação aos jogos aconteciam com caras chamados bookmakers, ou bancadores de apostas, que eram responsáveis por realizar todas as transações relacionadas às apostas esportivas no período. Cabia ao bookmaker escolher as partidas, definir as cotações que representavam as chances de cada resultado e fazer os pagamentos dos palpites certeiros, fazer a análise do mercado e movimentar toda a estrutura desse mercado de apostas, ou seja, fazer o bagulho acontecer. Na máfia do apito, Gibão assumiu esse papel de bookmaker e buscava faturar alto com o mercado de apostas e fraudes de resultados. A quadrilha, considerada quadrilha pela polícia, liderada por Gibão, interferiu em resultados do Paulistão, da Libertadores, da Copa Sul-Americana e do Brasileirão. Os juízes eram pagos, os árbitros, para favorecerem times indicados pelos apostadores e ganhavam muito mais por isso do que o valor que recebiam para apitar uma partida pela CBF. Parecia um plano perfeito. O último escândalo envolvendo o futebol brasileiro tinha acontecido em 1982 e um esquema que ficou conhecido como a máfia da loteria esportiva. Denunciado pela revista Placar, o esquema fraudava resultados de jogos em benefício de um grupo de apostadores da loteria esportiva, que era o jogo de azar mais praticado no Brasil naquela época. 125 pessoas no começo dos anos 80 foram acusadas de fazerem parte da máfia da loteria esportiva no futebol. Entre os acusados haviam árbitros, jogadores e cartolas. O inquérito só foi concluído em 1985 pela Polícia Federal e dos 125 acusados, somente 20 foram indiciados devido à dificuldade de se encontrar provas, apesar de evidências que indicavam as fraudes. Em 2005, ninguém imaginava que uma nova máfia de manipulação de resultados tinha se formado, e com exceção de alguns apostadores que passaram a achar estranho os altos valores de algumas apostas, não havia qualquer desconfiança em torno do que estava acontecendo. Enquanto isso, os árbitros supostamente iam favorecendo os times indicados pelos apostadores, supostamente embolsando R$10.000 que garantiria o resultado esperado. Ao falar sobre o esquema, Edilson Pereira de Carvalho afirmou que o dinheiro veio fácil, uma nota em cima da outra, R$10.000, e ele se deixou corromper. A partir dessas manipulações de resultados, os sites de apostas começaram a desconfiar dos árbitros Edilson e Danelon, porque sempre que eles eram escalados para um jogo, havia uma movimentação diferente em outros apostadores, fora do comum. A revista Veja recebeu uma denúncia sobre o caso, mas em um primeiro momento a justiça não acreditou que aquilo fosse possível, porque mexer no futebol brasileiro é um vespeiro. Foi com o início do Campeonato Brasileiro que tudo começa realmente a mudar. Alguns resultados não foram os esperados e a quadrilha começou a perder dinheiro, porque mesmo que o árbitro ele consiga modificar algumas coisas, muitas vezes ele não consegue modificar totalmente o resultado para alguma coisa específica, tipo, tem que ser 3-1. Você necessita que o jogador de futebol, faça 3 gols, entendeu? Edilson Pereira de Carvalho não conseguiu garantir as vitórias que os apostadores esperavam. Gibão e sua máfia começaram a acumular alguns prejuízos. Em julho de 2005, o Ministério Público conseguiu autorização para grampear os telefones dos envolvidos. A partir de gravações de conversas entre Gibão e Edilson, ficou claro como o esquema funcionava e quem estava envolvido nele, nessa maracutaia. Nessa época, a maior parte das apostas se davam através do boca a boca. Os sites de apostas ainda estavam começando a atuar pelo Brasil e a gente não tinha VPN. De acordo com a reportagem da Médio, o esquema funcionava assim: se um bookmaker tem R$100 de lastro, não pode bancar uma aposta com prêmio de 200 para o apostador, certo? Para atender o cliente, ele recebe o dinheiro, mas repassa parte dos ganhos para outro bookmaker em troca da divisão dos lucros, para um bookmaker que tem mais dinheiro. Em 23 de setembro de 2005, a revista Veja estampava em sua capa uma chamada para uma reportagem exclusiva sobre essa fita da máfia do apito. Aí não havia mais dúvida. O maior esquema de corrupção do futebol brasileiro vinha à tona com dados, nomes e partidas que haviam sido fraudadas e com provas sobre os envolvidos no esquema. A partir daí,
a polícia foi até a casa de Edilson Pereira de Carvalho com mandados de prisão e busca e apreensão do seu computador. O Fayad, Gibão, foi preso dentro de uma boate. Assim, o futebol brasileiro, tão conceituado no mundo, saltava das páginas esportivas para os jornais policiais. E restava ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidir o que fazer com os jogos apitados por Edilson e Danelon. Galera, o Tribunal de Justiça Desportiva é um tribunal que faz justiça dentro do esporte. Lógico que ele é submetido a tribunais de justiça comum, mas ele tem esse grau de autonomia para fazer a justiça dentro ali das configurações dos jogos. Ao longo de 2005, eles haviam apitado 40 jogos suspeitos. Não havia mais o que fazer em relação aos campeonatos que já tinham terminado, mas ficou decidido que 11 jogos da Série A do Brasileirão, que ainda continuavam acontecendo, seriam anulados. Najib e Edilson foram liberados da Superintendência da Polícia Federal em 28 de setembro daquele ano. Depois disso, eles não voltaram para a prisão, mas a máfia do apito seguiu sendo lembrada por muito tempo e dando muita polêmica, ainda mais porque a anulação dos jogos interferiu em quem levantou a taça de campeão brasileiro naquele ano, em 2005. Edilson Pereira de Carvalho, Paulo José Danelon e Najib Fayad e outros 4 apostadores que foram indiciados por processo criminal que investigava a máfia acabaram sendo inocentados. Então, por mais que várias ligações, vários dados viessem à tona e tal, eles foram inocentados. Então, quer dizer que para a justiça os caras não devem nada e não cometeram esse crime. Além dos responsáveis pelas manipulações, 14 times foram envolvidos no esquema, todos como vítimas. Vasco, Botafogo, Ponte Preta, São Paulo, Paysandu, Cruzeiro, Juventude, Figueirense, Santos, Corinthians, Fluminense, Internacional, Curitiba e Brasiliense, que tiveram interferências nos resultados de suas partidas por causa de manipulações supostamente feitas pelos árbitros. Em agosto de 2009, os envolvidos da máfia do apito se viram totalmente livres de qualquer acusação criminal, embora a justiça considerasse que eles eram culpados por fraudarem competições e esse ato não era tipificado em nenhuma lei da época. Então o que acontece? Assim, deixa eu explicar para vocês. Os caras fraudaram. Fato. Mas a justiça não conseguia tipificar como crime essa conduta de ter fraudado esses jogos. Então, para a justiça, eles são inocentes, mas eles fraudaram. Entendem a fita? E eles continuaram respondendo em um processo civil, estipulava altas indenizações pelos danos materiais e morais causados aos consumidores do Campeonato Brasileiro de 2005, mas alegaram não ter fundos para fazer o pagamento e, na verdade, a indenização nunca foi realizada. A CBF, a Federação Paulista de Futebol, também foram incluídos no processo e deveriam pagar indenizações por não terem garantido que as regras dos campeonatos, que eles organizaram, fossem cumpridas de acordo com o previsto. Mas em 2020, as duas instituições foram dispensadas do pagamento, já que a terceira turma do STF considerou que não cabia indenização ao tipo de crime cometido pela máfia do apito. Em 2010, a Lei 2.229 incluiu no Estatuto do Torcedor um artigo prevendo pena de 2 a 6 anos de reclusão, ou seja, tipificando como crime para quem fraudar por qualquer meio ou contribuir para que a fraude de qualquer forma mude o resultado, altere o resultado da competição esportiva ou da partida. Os envolvidos no escândalo da máfia, do apito, seguiram as suas vidas, já não devendo mais nada à justiça, mas sendo lembrados como uma parte de uma terrível mancha da história de nosso futebol. Então vocês conseguiram entender aí que os caras fizeram maracutaia, só que não tiveram como transformar os caras em criminosos. Então, perante a justiça criminal, eles são inocentes, mas perante a justiça e o direito civil, eles cometeram irregularidades e fraudaram todo o sistema. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e entendido. Se não conseguiram entender, voltem os vídeos várias vezes e acho que foi legal a gente abordar esse tema. Um forte abraço a todos. Antes de ir embora, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vira membro do nosso canal para ajudar a gente a produzir cada vez mais e cada vez melhor e tratar de todos os assuntos, e também assine e entre no nosso grupo do Zap para ajudar a gente a produzir mais e melhor. Forte abraço a todos, fui, valeu!